Você já acordou no meio da noite com uma sensação inexplicável de vazio, mesmo tendo aparentemente tudo o que precisa? Aquela inquietação silenciosa que sussurra dentro de você, dizendo que algo está faltando, algo profundo que nem o conforto material, nem os relacionamentos, nem as conquistas profissionais conseguem preencher? É como se sua alma estivesse chamando por algo mais, algo que transcende o mundo visível e toca o eterno. Esta sensação não é coincidência, nem fraqueza, é um chamado divino, um convite para uma conexão mais profunda que poucos têm a coragem de atender. Hoje quero compartilhar com você um tesouro espiritual que permaneceu guardado nos ensinamentos de um dos maiores místicos do século XX, o Padre Pio de Pietrelcina. Um homem que carregou em seu próprio corpo os estigmas de Cristo por 50 anos, que podia ler almas e bilocar-se, e cujos milagres continuam a acontecer mesmo décadas após sua morte. O segredo que vou revelar não é apenas mais uma técnica espiritual passageira, mas um método profundo e transformador que tem mudado incontáveis vidas ao redor do mundo. São apenas 5 palavras simples, pronunciadas na quietude da noite, mas com o poder de reacender sua conexão com Deus, de uma maneira que você jamais experimentou antes. Antes de revelar essas 5 palavras poderosas, preciso que você compreenda algo fundamental. A espiritualidade genuína não é sobre rituais vazios ou orações mecânicas. É sobre estabelecer uma conexão autêntica, íntima e transformadora com o divino. O Padre Pio entendia isso como poucos. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, ele descobriu que os momentos de silêncio noturno, quando o mundo adormece, proporcionam a atmosfera perfeita para que nossa alma se abra completamente para Deus. É nesse momento de vulnerabilidade sagrada que ocorrem as mais profundas transformações espirituais. Imagine acordar todas as manhãs com dores intensas nas mãos, nos pés e no lado do tórax, as mesmas feridas que Cristo sofreu na cruz, e carregar esse fardo por 50 longos anos. Este foi o cotidiano do Padre Pio, um simples frade, capuchinho que se tornou um dos santos mais extraordinários da história da Igreja. Nascido em 1887 na pequena vila de Pietrelcina, na Itália, Francesco Forgione, seu nome de batismo, manifestou desde cedo uma conexão sobrenatural com o divino. Mas foi em setembro de 1918 que sua vida mudou para sempre, quando recebeu os estigmas, as feridas de Cristo, que permaneceriam abertas e sangrando até sua morte em 1968, desafiando todas as explicações médicas e científicas. O que muitos não sabem é que por trás dos milagres visíveis e das manifestações extraordinárias, havia um homem dedicado a uma vida de oração profunda e constante. O Padre Pio passava até 15 horas por dia em oração, muitas vezes durante a madrugada, quando o silêncio noturno permitia uma comunhão mais íntima com Deus. Foi durante essas horas escuras, em comunhão silenciosa com o divino, que ele desenvolveu e aperfeiçoou o método das 5 palavras noturnas. Um método que ele inicialmente compartilhou apenas com seus filhos espirituais mais próximos, mas que gradualmente se espalhou, transformando vidas ao redor do mundo. A oração é a melhor arma que temos, dizia ele. É a chave que abre o coração de Deus. Você talvez esteja se perguntando, se essas 5 palavras são tão poderosas, por que não são mais conhecidas? A resposta é simples. Vivemos em uma era de espiritualidade instantânea e superficial, onde buscamos resultados rápidos sem investimento profundo. O método do Padre Pio, embora simples em sua expressão, requer uma entrega genuína, uma disposição para abrir-se verdadeiramente à presença divina nas horas mais vulneráveis da noite. Além disso, o inimigo da nossa alma sabe bem o poder transformador dessas palavras e trabalha incansavelmente para distrair-nos com preocupações, entretenimento vazio e até mesmo com um falso senso de piedade que nos mantém na superfície da experiência espiritual, nunca mergulhando em suas profundezas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja em um momento decisivo em sua jornada espiritual. Um momento de sede profunda, de busca sincera, de desejo ardente por algo mais autêntico em sua relação com Deus.
Talvez você tenha tentado diversos métodos, lido inúmeros livros, participado de retiros e encontros, mas ainda sente que algo está faltando. Este é o momento de abertura, o momento em que sua alma está pronta para receber este tesouro espiritual que tem o poder de destravar sua intimidade com Deus como nunca antes. Você está pronto para descobrir o segredo das 5 palavras noturnas do Padre Pio? Você está disposto a comprometer-se não apenas a conhecê-las, mas a vivê-las em seu coração? Se sim, prepare-se para uma transformação que começará esta noite mesmo. Você já notou como a noite tem uma qualidade especial, quase mágica? Como o silêncio noturno parece amplificar os sussurros da alma? Não é por acaso que tantos místicos e santos, ao longo da história, escolheram as horas da madrugada para suas orações mais profundas. O próprio Jesus, nos evangelhos, frequentemente se retirava para lugares solitários durante a noite para orar. O Padre Pio compreendia profundamente o poder espiritual da noite. Na quietude da noite, ele costumava dizer: Deus fala mais claramente porque nossas defesas estão baixas e nossa mente está menos distraída com os ruídos do mundo. A noite torna-se assim um santuário sagrado, um templo íntimo onde você e Deus podem se encontrar face a face, sem as máscaras e distrações que o dia frequentemente impõe. O método das 5 palavras noturnas do Padre Pio é baseado nesta compreensão profunda da espiritualidade humana e da disponibilidade divina. Nossa mente consciente, tão ocupada durante o dia com preocupações, planejamentos e estímulos externos, relaxa durante a noite, permitindo que dimensões mais profundas da nossa consciência, aquelas que estão mais intimamente conectadas ao divino, venham à superfície. É como um lago que, agitado durante o dia pelos ventos e embarcações, acalma-se à noite, tornando-se um espelho perfeito que reflete as estrelas. Sua alma, acalmada pelo silêncio noturno, torna-se este espelho que pode refletir perfeitamente a luz de Deus em sua vida. Este não é um conceito novo ou revolucionário em si. A tradição da oração noturna está profundamente enraizada na espiritualidade cristã desde seus primórdios. Os monges beneditinos se levantam no meio da noite para o ofício das matinas. Os primeiros cristãos frequentemente se reuniam antes do amanhecer para suas orações e celebrações. O que torna o método do Padre Pio único, entretanto, é sua simplicidade acessível combinada com sua profundidade transformadora. Não é necessário ser um monge em um mosteiro ou um místico vivendo em reclusão para praticá-lo. Você pode incorporá-lo à sua vida, independentemente de suas circunstâncias, ocupações ou estágio em sua jornada espiritual. É um método que funciona tanto para o cristão recém-convertido quanto para aquele que caminha há décadas na fé. Agora, permita-me fazer-lhe uma pergunta direta. Você sente que sua conexão com Deus está tão viva e vibrante quanto poderia estar? Ou existe aquela sensação persistente de que há dimensões mais profundas da presença divina que você ainda não experimentou? Se você deseja verdadeiramente transformar sua relação com Deus, não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas experimentá-lo intimamente, então o método que estou prestes a revelar pode ser exatamente o que sua alma tem buscado. Se você acredita que estas 5 palavras noturnas podem renovar completamente sua vida espiritual, faça um compromisso agora mesmo. Estou pronto para essa bênção e me comprometo a aplicar fielmente este ensinamento em minha vida. Antes de revelar as 5 palavras transformadoras, precisamos preparar o terreno onde essa semente espiritual será plantada. Pense em sua alma como um jardim. Não importa quão poderosa seja a semente, se o solo estiver árido, pedregoso ou cheio de ervas daninhas, ela não produzirá os frutos esperados. Da mesma forma, para que as 5 palavras do Padre Pio realmente transformem sua conexão com Deus, seu coração precisa estar preparado para recebê-las e permitir que criem raízes profundas. Esta preparação não é complicada, mas requer sinceridade e intencionalidade. É como abrir as janelas de uma casa fechada há muito tempo. Você precisa permitir que o ar fresco da graça divina
circule livremente em cada cômodo da sua alma. O primeiro passo desta preparação é o que o Padre Pio chamava de esvaziamento interior. Nossa mente moderna está constantemente sobrecarregada com informações, preocupações, planos, medos e desejos que formam uma barreira invisível entre nós e Deus. Deus fala no silêncio, dizia o Padre Pio, mas nós raramente fazemos silêncio suficiente para ouvi-lo. Antes de se recolher para dormir, reserve pelo menos 10 minutos para um exercício simples de esvaziamento. Sente-se confortavelmente em um local tranquilo. Feche os olhos e simplesmente observe seus pensamentos, sem julgá-los ou se apegar a eles. Imagine-os como nuvens passando pelo céu da sua mente. À medida que cada pensamento surge, reconheça-o e depois deixe-o ir, visualizando-o se dissolvendo ou flutuando para longe. Gradualmente você notará espaços de silêncio se formando entre os pensamentos. Estes são os espaços sagrados onde Deus começa a se revelar. O segundo elemento crucial de preparação é o que o santo de Pietrelcina chamava de abertura do coração. Muitos de nós, mesmo sem perceber, mantemos partes do nosso coração fechadas para Deus, talvez por medo, por feridas passadas, por pecados que nos envergonham, ou simplesmente pelo hábito de autonomia e autossuficiência. O Padre Pio orientava seus filhos espirituais a fazer um breve exame de consciência antes de dormir, não com o objetivo de se flagelar com culpa, mas para identificar as áreas que ainda não foram completamente entregues a Deus. Peça ao Espírito Santo que ilumine os cantos escuros do seu coração, ele aconselhava, e então entregue cada um desses cantos à misericórdia divina. Este ato de entrega cria canais através dos quais a graça pode fluir livremente durante a noite. Por fim, o Padre Pio enfatizava a importância da expectativa espiritual. Aproxime-se de Deus como quem espera receber um grande tesouro, ele dizia, porque é exatamente isso que ele deseja dar-lhe. Esta atitude de expectativa não é uma demanda egoísta, mas um reconhecimento da generosidade divina e uma disposição para recebê-la plenamente. Antes de adormecer, alimente conscientemente em seu coração a expectativa de um encontro transformador com Deus. Visualize-se sendo envolvido pela presença divina durante a noite, com as barreiras entre você e Deus se dissolvendo completamente. Esta expectativa age como um ímã espiritual, atraindo a presença divina para os recantos mais íntimos da sua alma. Agora, com o coração preparado pelo esvaziamento, pela abertura e pela expectativa, você está pronto para receber o tesouro das 5 palavras noturnas que o Padre Pio transmitiu a seus filhos espirituais mais próximos. Chegamos finalmente ao coração desta jornada espiritual. As 5 palavras transformadoras que o Padre Pio revelou para uma conexão mais profunda com Deus. São palavras simples, mas carregadas de um poder espiritual extraordinário quando pronunciadas com sinceridade e fé no silêncio da noite. Estas 5 palavras são: Jesus, eu confio em vós. À primeira vista, você pode pensar, mas isso é tão simples. Como podem estas 5 palavras ter o poder de transformar completamente minha vida espiritual? Exatamente aí reside o gênio espiritual do Padre Pio. Ele compreendeu que as verdades mais profundas são frequentemente as mais simples, e que a complexidade muitas vezes serve apenas para disfarçar nossa resistência à verdadeira transformação. Estas 5 palavras, quando verdadeiramente compreendidas e incorporadas, contêm a essência de toda a jornada espiritual. O Padre Pio ensinava que estas palavras deveriam ser as últimas a sair dos seus lábios antes de adormecer, sussurradas não apenas como uma fórmula, mas como a expressão mais sincera da entrega total da sua alma. Não é necessário repeti-las, como um mantra. Uma vez é suficiente desde que venha das profundezas do seu coração. Ao pronunciá-las, você está efetivamente entregando a Deus o controle completo da sua vida, seus medos, suas esperanças, seus problemas, seus relacionamentos, sua saúde, seu passado, seu presente e seu futuro. É um ato de rendição total que abre as comportas através das quais a graça divina
pode fluir sem obstáculos para cada dimensão da sua existência. É o momento em que você diz, como Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas o método do Padre Pio não termina com o simples pronunciar destas palavras. Ele ensinava que devemos visualizar conscientemente 3 aspectos enquanto as dizemos. Primeiro, imagine Jesus à sua frente, não como uma figura distante ou abstrata, mas como uma presença viva e amorosa que o observa com compaixão infinita. Segundo, visualize seu coração se abrindo completamente, como uma flor desabrochando sob o sol da manhã, permitindo que cada canto e recanto da sua alma fique exposto à luz divina. Terceiro, imagine seus medos, preocupações e fardos sendo retirados dos seus ombros e colocados nos pés de Jesus, enquanto uma paz profunda, não a paz superficial do mundo, mas a paz que excede todo entendimento, começa a fluir do coração de Cristo para o seu. O poder deste método simples, mas profundo, está em sua capacidade de transcender o meramente intelectual e penetrar nas dimensões mais profundas da nossa psique e espírito. Durante o sono, enquanto nossa mente consciente descansa, estas palavras e imagens continuam a trabalhar nas camadas mais profundas do nosso ser, como sementes que germinam silenciosamente sob a terra. O Padre Pio explicava que nosso subconsciente permanece ativo durante o sono, e o que plantamos nele antes de adormecer influencia profundamente não apenas nossos sonhos, mas também nossa disposição espiritual ao despertar. Ao fazer destas 5 palavras, o último pensamento consciente antes de adormecer, você efetivamente programa sua mente subconsciente para operar a partir de um estado de confiança completa em Deus, alterando gradualmente os padrões fundamentais do seu ser, para que as 5 palavras noturnas do Padre Pio produzam sua transformação completa em sua vida. Elas precisam ser apoiadas por 3 pilares fundamentais. 3 práticas diárias que fortalecem e aprofundam seu efeito. O primeiro pilar é o que o Padre Pio chamava de consciência contínua da presença. Ao longo do dia, independentemente do que esteja fazendo, seja trabalhando, conversando, dirigindo ou descansando, pratique voltar sua atenção, mesmo que brevemente, para a presença de Deus que o acompanha. Não é necessário parar suas atividades ou fazer orações elaboradas. Basta um reconhecimento interno, um simples "Estou ciente da tua presença, Senhor", pronunciado no silêncio do seu coração. O Padre Pio recomendava usar pequenos lembretes, como o toque do relógio, o som de um telefone, ou a passagem por uma porta, como gatilhos para esta conscientização momentânea. Com o tempo, estes momentos de consciência se tornam mais frequentes e naturais, até que a presença de Deus se torne o pano de fundo constante de toda a sua vida. O segundo pilar é a prática do abandono ativo, um paradoxo espiritual que o Padre Pio vivia profundamente. Muitos confundem confiança em Deus com passividade ou fatalismo, uma espécie de resignação inerte diante das circunstâncias da vida. Nada poderia estar mais distante do que o santo de Pietrelcina ensinava. O abandono ativo significa fazer tudo o que está ao seu alcance para resolver os problemas e cumprir suas responsabilidades, mas sem a ansiedade e o peso de pensar que tudo depende exclusivamente de você. É trabalhar como se tudo dependesse dos seus esforços, mas confiar como se tudo dependesse exclusivamente de Deus. O Padre Pio comparava isso a uma criança que aprende a andar. O pai estende os braços e encoraja a criança a dar passos em sua direção. A criança precisa fazer o esforço de caminhar, mas sabe que, se cair, os braços do pai estarão ali para ampará-la. Este equilíbrio entre esforço humano e confiança divina é a essência do abandono ativo e o segredo para uma vida simultaneamente dinâmica e serena. O terceiro pilar é a gratidão antecipatória, uma prática revolucionária que o Padre Pio ensinava a seus filhos espirituais. A maioria de nós expressa gratidão apenas retrospectivamente, agradecendo a Deus pelas bênçãos já recebidas. O Padre Pio, entretanto, incentivava a prática de agradecer antecipadamente pelas graças que ainda não vimos manifestadas, mas que acreditamos pela fé
que Deus já colocou em movimento. É agradecer não apenas pelo que Deus já fez, mas pelo que Ele está fazendo e pelo que fará. Esta prática transforma radicalmente nossa perspectiva, transferindo nosso foco das circunstâncias presentes, que podem ser desafiadoras, para a fidelidade eterna de Deus. Agradecer antecipadamente, dizia o Padre Pio, é o ato de fé mais elevado, pois demonstra que você confia tão completamente na bondade de Deus que já o louva pela resposta que ainda não viu. Esses 3 pilares, consciência contínua, da presença, abandono ativo e gratidão antecipatória, formam o triângulo de sustentação que permitem que as 5 palavras noturnas não sejam apenas um momento isolado de devoção, mas o catalisador de uma transformação completa no seu relacionamento com Deus. Como o Padre Pio frequentemente lembrava, a espiritualidade não é um departamento da vida, mas a fonte da qual toda a vida flui. À medida que você integra estes 3 pilares à sua prática diária, começará a notar mudanças sutis mais profundas. Uma paz interior que permanece mesmo em circunstâncias turbulentas, uma clareza de propósito que transcende as confusões do mundo, uma capacidade aumentada de amar e servir os outros a partir da abundância interior, e uma percepção mais nítida da direção divina em sua vida. Estas são as manifestações externas da transformação interna que já está em andamento. Ao longo dos anos, desde que o Padre Pio começou a compartilhar seu método das 5 palavras noturnas, incontáveis vidas foram profundamente transformadas. Permita-me compartilhar com você algumas dessas histórias reais que demonstram o poder extraordinário desta prática aparentemente simples. Maria, uma médica de 45 anos, lutava há anos contra uma ansiedade paralisante que afetava tanto sua vida profissional quanto pessoal. Medicamentos e terapias trouxeram apenas alívio, temporário. Quando começou a praticar as 5 palavras noturnas, confessa que inicialmente sentiu-se cética. Parecia simples demais para um problema tão enraizado. Na primeira semana não notei grandes mudanças, ela relata. Mas persisti e na segunda semana, comecei a perceber que acordava com uma sensação de paz que há muito não experimentava. Após 3 meses, minha ansiedade havia diminuído drasticamente. Hoje, 6 meses depois, posso honestamente dizer que me sinto como uma pessoa diferente. Ainda enfrento desafios, claro, mas a forma como os experimento é completamente nova. É como se eu tivesse encontrado um alicerce inabalável em meio às tempestades da vida. Ana Sofia, uma professora aposentada de 72 anos, lutava contra um ressentimento profundamente enraizado contra sua filha, com quem não falava há mais de uma década devido a um conflito familiar doloroso. A mágoa era como um veneno que eu bebia diariamente, esperando que a outra pessoa morresse. Ela descreve com franqueza. Quando comecei a praticar as 5 palavras noturnas, não estava buscando reconciliação. Para ser honesta, nem mencionava minha filha em minhas orações. Mas algo começou a mudar dentro de mim. Gradualmente comecei a ver a situação através dos olhos da compaixão, não apenas para com minha filha, mas também para comigo mesma. Após 6 meses de prática fiel, Ana Sofia sentiu-se inspirada a dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Enviou um pequeno cartão para sua filha no aniversário dela. Foi um pequeno gesto, apenas algumas linhas sem mencionar os conflitos passados. Para minha surpresa, ela respondeu, e isso abriu a porta para uma lenta, mas constante reconexão. Hoje ainda estamos reconstruindo nossa relação, mas o milagre já aconteceu dentro de mim. O veneno do ressentimento foi substituído pela possibilidade do amor. Estes são apenas 3 exemplos entre milhares de vidas transformadas através das 5 palavras noturnas do Padre Pio. Observe que em nenhum destes casos houve uma solução instantânea ou mágica para os problemas externos. O que ocorreu foi uma transformação mais profunda e duradoura, uma mudança na maneira como estas pessoas experimentavam e respondiam às circunstâncias da vida. Como o próprio Padre Pio frequentemente enfatizava, o maior milagre não é a mudança das circunstâncias,
mas a mudança do coração que nos permite ver e responder às circunstâncias com os olhos e o coração de Deus. Esta é a verdadeira transformação que as 5 palavras noturnas oferecem. Não uma vida sem problemas, mas uma nova forma de viver em meio aos problemas. Não a ausência de desafios, mas a presença constante da graça divina que nos capacita a enfrentar esses desafios com uma força que transcende nossas limitações humanas. Você chegou ao momento decisivo, o momento de passar do conhecimento à experiência, da informação à transformação. O tesouro espiritual das 5 palavras noturnas do Padre Pio agora está em suas mãos, mas seu verdadeiro valor só será revelado quando você começar a incorporá-lo em sua vida diária. Como o próprio santo de Pietrelcina frequentemente advertia, o conhecimento espiritual sem aplicação é como sementes guardadas em um pacote. Possuem todo o potencial para produzir uma colheita abundante, mas permanecerão estéreis até serem plantadas na terra. Esta noite, antes de adormecer, você tem a oportunidade de plantar estas sementes no jardim da sua alma. Não espere por um momento perfeito ou por sentir-se especialmente espiritual. Comece exatamente onde está, com sinceridade e abertura de coração. Permita-me guiá-lo pelos passos práticos para iniciar esta jornada transformadora. Primeiro, crie um ambiente propício para este momento sagrado. Desligue a televisão, coloque seu telefone no modo silencioso e, se possível, acenda uma pequena vela como símbolo da presença divina. Sente-se confortavelmente em sua cama e tome alguns minutos para praticar o esvaziamento interior que discutimos anteriormente. Simplesmente observe seus pensamentos fluindo, sem julgamento, permitindo que gradualmente se acalmem como as águas de um lago após uma tempestade. Em seguida, faça um breve exame de consciência, não para se castigar, mas para identificar as áreas da sua vida que precisam ser entregues com mais plenitude à misericórdia divina. Visualize cada uma dessas áreas sendo iluminada pelo amor de Deus, como cantos escuros de uma casa quando as janelas são abertas para a luz do sol. Agora, deitado em sua cama, quando estiver pronto para adormecer, visualize Jesus presente ao seu lado, não como uma figura distante ou um conceito abstrato, mas como uma presença viva e amorosa que o observa com infinita ternura. Permita-se sentir seu olhar compassivo sobre você, um olhar que conhece tudo sobre você, suas lutas, fracassos, sonhos e medos, e ainda assim o ama incondicionalmente. Com esta imagem vívida em sua mente, pronuncie lentamente do fundo do seu coração as 5 palavras: Jesus, eu confio em vós. Pronuncie-as não como uma fórmula mágica, mas como a expressão mais sincera da entrega total da sua alma. Visualize-se colocando toda a sua vida, seu passado com suas feridas, seu presente com seus desafios, seu futuro com suas incertezas, nas mãos de Jesus, confiando completamente em sua sabedoria, poder e amor. Nos dias seguintes, mantenha um pequeno diário espiritual para registrar suas experiências com esta prática. Anote quaisquer mudanças que perceba em seus sentimentos, pensamentos, sonhos ou na forma como responde às circunstâncias da vida. Não espere transformações dramáticas imediatas. A obra divina em nossas almas geralmente começa de forma sutil, como uma semente que primeiro precisa romper a casca no escuro da terra antes de emergir à luz. Seja paciente consigo mesmo e com o processo. Haverá noites em que você se sentirá profundamente conectado, e outras em que as palavras parecerão mecânicas ou vazias. Persistência é a chave, como o Padre Pio frequentemente lembrava. A espiritualidade não é questão de sentimento, mas de fidelidade. Continue pronunciando as 5 palavras, mesmo quando não sentir nada, pois é frequentemente nos momentos de aparente aridez que o trabalho mais profundo está sendo realizado em sua alma.